안녕하십니까. Olá, pessoal. 성경을 펴놓고 하나님의 음성을 들을 수 있어서 너무 감사합니다. É muito gratificante poder abrir a Bíblia e, por meio das palavras, ouvir a voz de Deus. 생각의 세계 속에 머물러 있었는데 Até hoje nós vivíamos presos ao mundo do nosso pensamento, 하면 우리 마음이 하나님의 생각 세계로 말려 들어오고 있습니다. mas por meio da Bíblia podemos ser absorvidos para o mundo de Deus. 누군지를 불문하고 Não importa quem seja, 여러분의 생각 속에 세계 속에 있을 때와 하나님의 생각 속에 들어올 때 전혀 다른 사람. é uma grande diferença. São pessoas completamente diferentes quando vivem no seu próprio pensamento e quando vivem no mundo de Deus. 소망을 갖게 되고 E no mundo de Deus, em tudo podemos ter esperança, 감사하게 되고 podemos ter gratidão a Deus 기쁨으로 사는 삶을 살게 될 겁니다. e podemos ver uma vida com alegria e gratidão. 오늘 창세기 제 27장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje eu vou ler o livro de Gênesis, capítulo 27. 창세기 27장 1절부터 29절 좀 긴데요. Gênesis, capítulo 27, dos versículos 1 ao 29, né? Uma leitura longa. 성경 읽다 끝나면 이야기 많이 못 할 것 같습니다. E eu acho que depois que eu terminar de ler, eu nem vou poder ter tempo de falar muita coisa. Eu vou ler. 자기 나이 많은 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하며 그 가로되 내가 여기 있나이다 하니 Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. 이삭이 가서 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. 현재 내 기우고 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥을 하여 Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. 나의 즐기는 별미를 만든 내게다 가져다 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que coma e te abençoe antes que eu morra. 이삭이 그 아들 에서께 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하려 오려고 들러 나가매. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. 리브가가 그 아들 야곱에게 일러 가로되 내 부친이 내 형 에서께 말씀하시는 것은 내가 들으니 이르시기를 Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. 나를 위해 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나를 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨으니 Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. 근즉 내 아들아 내 말을 쫓아 내가 네게 명하는 대로 Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. 염소 떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. 내가 그것을 가져 내 부친 곁으로 걸어 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. Levá-la-ás a teu pai para que eu coma e te abençoe antes que morra. 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람 난 매끈매끈한 사람인즉 Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. 아버지께 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. Dar-se o caso de meu pai, me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. 어미가 그의 길은 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. 그가 가서 치하여 어미에게 가져왔더니 그가 그 아비 즐기는 별미를 만들었더라. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. 리브가 집안 자기 처소에는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 것을 꾸미고 Com a pele dos cabritos cobriu-lhe a mão e a lisura do pescoço. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 수면에 주음에 Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들 내가 누구냐 Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지 맏아들 에서로소이다. 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하여 싸우니 천근대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서.
Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들은 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐? 그가 가로되 아버지 하나님 여호와께 나로 순적이 만나게 하셨습니다. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. 그 손이 형 에서 손같이 털이 있으므로 너희 분변치 못하고 축복하였다. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. 이삭이가 내가 참 내 아들 에서냐 그가 대답 그러하나이다. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. 이삭이 가서 내게로 가져오라. 내 아들 사냥 고기를 먹고 내가 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가며 그가 먹고 또 포도주를 가져가며 그가 마시고. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들 가까이 와 내게 입 맞추라. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. 그가 가까이가 그에게 입 맞추니 그 아비가 그 옷에 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복 주신 밭의 향취로다. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse: Eis o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 네게 주시기를 원하노라. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. 만민 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들에게 주가 되고 내 어미의 알들이 내게 굴복하면 내게 저주한 저주를 받고 내게 축복한 자 복을 받기를 원하노라. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvarão diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. 거기까지 읽었습니다. Até aqui nós lemos. 창세기 27장 다 읽었으면 좋겠는데 Seria bom ler todo o capítulo 27, né? 좀 길어서 좀 중간까지 읽었습니다. Mas eu li só até o versículo 29 porque é muito longo. 우리는 성경을 읽어보면은 성경에서 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 뜻이 있습니다. E quando vemos na Bíblia existem coisas que Deus deseja falar para nós. 중요한 게 뭐냐면 E a coisa mais importante 하나님하고 우리가 원래 생각이 다르기 때문에 é que o nosso pensamento é diferente do de Deus. 말씀을 통해서 하나님의 마음을 우리에게 보내서 우리 마음이 하나님의 마음과 같도록 하는 일을 하려고 하십니다. Então Deus deseja enviar-nos a sua palavra em nosso coração para que o nosso coração se iguale a dele. 이제 생각을 해보면은 이제 시대라는 게 있는데 Quando nós pensamos, existem as épocas, né? 성경학자들은 말합니다. E as pessoas dizem, 율법 시대가 있었고 은혜 시대가 있었다고 그래요. teve as épocas da lei e as épocas da graça. 율법 시대는 뭐가 율법 시대냐면은 Quais são as épocas da lei? 율법을 따라 사는 시대입니다. São as épocas que as pessoas viviam seguindo as leis. E por estarem debaixo das leis, 죽임을 당코 ao transgredirem as leis, as pessoas eram mortas. 인간들에게 처음에 십계명 율법을 주실 때에 Mas Deus, quando entregou, né, os 10 mandamentos à humanidade, 율법 십계명을 주신 이유는 아주 단순합니다. o motivo de Deus ter dado aquelas leis foi algo simples. 내 법을 다 잘 지키면 Deus ele disse: se vocês guardarem todas as minhas leis, serás abençoados, será agraciado. Mas se não, será amaldiçoado. 하나님은 우리가 율법을 지켜서 복을 받지 못할 걸 알고 계셨어요. E Deus já sabia que nós jamais poderíamos alcançar a bênção cumprindo as leis. 우리가 율법을 지켜 복을 받으라고 그렇게 말씀하셨죠. Mas por que será que Deus então nos disse, né, que se cumpríssemos a lei seríamos abençoados? 죄 속에 빠졌는데 O importante aqui é porque a humanidade já estava aprofundada no pecado e Deus desejou resgatar a humanidade. 잘 이게 착하게 살 수 있으면야 문제가 안 되지만 E se o ser humano por si só fosse capaz de viver uma vida íntegra, correta, não teria problema. 잘 지켜서 복을 받을 만한 사람은 없었습니다. Só que não existiu na humanidade até hoje, não existe ser humano que pode viver conforme as leis. Mas então por que Deus nos deu as leis? 합니다. A resposta é simples. 우리로 하여금 율법이 있어야
죄인인지 아닌지 그걸 깨닫게 되기 때문에 Porque nós precisamos da lei para perceber o pecado. 우리를 죄인인 걸 깨우쳐 주려고 했습니다. Então Deus desejou que nós percebêssemos o pecado. 잘 지켜 복을 받으라 그렇게 하지 않았습니다. Por isso, a intenção de Deus não é, você busque receber a bênção cumprindo as leis. Não é isso. 율법을 지키지 못할 거라고 죄인인 걸 아셨습니다. Deus sabia da condição pecadora do homem que jamais poderia cumprir as leis. 율법을 지켜서 복을 받는 게 아니고 Então, não se recebe a bênção cumprindo as leis. Mas Deus fez com que, pela graça de Jesus, alcançássemos a bênção. 예수님이 오실 걸 예언으로 보여주시고 Por isso, desde Gênesis, Deus mostrou a profecia sobre Jesus. 죽으심으로 우리가 하나님의 복을 받도록 그렇게 하신 것이. E Deus fez com que, pela morte de Jesus, fôssemos abençoados. 만일 우리가 율법을 다 지킬 수 있다면 Se nós fôssemos capazes, de guardar todas as leis, 하나님께 복을 받는 너무 당연한 것이. seria muito óbvio, nós recebermos a bênção de Deus. 아무도 지킬 사람이 없습니다. Mas não há ninguém que possa cumprir todas as leis. 율법에 대해서 로마서는 이야기합니다. Em Romanos diz sobre as leis. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이. O que a lei diz para os que estão debaixo da lei. 율법 아래 있다는 건 무엇입니까? O que significa isso, pessoal, estar debaixo da lei? 율법을 범한 사람들이 율법 아래 있다는 것이. Estão debaixo da lei aqueles que transgrediram a lei. 봅시다. Vamos dar um exemplo. 말라. Não mentirás. 그 법이 왜 생겼을까요? Por que essa lei surgiu? 거짓말했기 때문에 거짓말하지 말라는 법. Porque a pessoa mentiu, por isso que foi necessário essa lei, não mentirás. 아무도 거짓말하는 사람이 없다면 Se não existisse no planeta Terra uma pessoa que mentisse, 말라는 법이 없었을 não seria necessário uma lei que diga não mentirás. 가늠하지 말라. Não adulterarás. 그 법이 왜 생겼어요? Por que essa lei surgiu? 가늠을 했기 때문에 가늠하지 말라는 법이 생겼어요. Porque existiu o adultério, por isso surgiu a lei não adulterarás. 아무도 가늠을 안 해. 가늠하지 말라는 법이 없었을 거예요. Se ninguém adulterasse, não teria lei, a necessidade da lei não adulterarás. Não roubarás. 제가 예를 들면 Por exemplo, 우리가 전사님 계시는 tem aqui o evangelista do lado. 거짓말하지 말아요. Eu falo para ele, para de mentir. 그 말은 무슨 말이에요? O que isso quer dizer? 거짓말했다. Quer dizer que ele está mentindo para mim, 맞죠? não é? 거짓말하지 말아요. Para de falar mentira. 내가 언제 거짓말했는데? Ah, mas quando é que eu menti? 이제 그렇게 싸움이 되는 거예요. Isso gera uma briga. 그리고 거짓말하지 말라는 말은 Mas quando você diz pare de mentir, 거짓말했다는 얘기. quer dizer que a pessoa já mentiu para você. 도둑질하지 말라는 말은 Quando se diz pare de roubar, quer dizer que a pessoa já roubou. 가늠하지 말라는 말은 Pare de adulterar, quer dizer que ela já adulterou. 자, 이 세상에 법이 먼저입니까? 범죄가 먼저? Pessoal, o que vem primeiro? A lei vem primeiro ou a transgressão vem primeiro? 범법함을 인하여 더한 것이라. Só a lei foi adicionada para as transgressões, a Bíblia fala. 때로 죄를 범했기 때문에 법이 생긴 거죠. A lei, ela surge porque a transgressão foi feita já. 하나님께 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓을 탐내지 말라고 했어요. Deus, quando ele disse não roubarás, não matarás, não dará falsos testemunhos, não cobiçarás. 다 가늠했고 거짓말했고 도둑질했고 탐내고 그랬어요. Isso é porque a humanidade já havia adulterado, já havia mentido, já havia roubado, já havia cobiçado. 하지 말라고 해서 가늠하지 말라는 법이 생겼기 때문에 Já que havia o adultério, foi necessário a lei não adulterarás. 했어요. 그 사람 법 아래 있는 사람이라. Então, se foi dito para uma pessoa não adulterarás, essa pessoa passa a estar debaixo dessa lei. 법을 잘 지킨다고 해서 E essa pessoa que está abaixo da lei, por mais que ela se dedique a cumprir essa lei, 그러나 깨끗하지 못합니다. ela jamais terá liberdade ou será limpo. 법 안에 있는 사람 이 법 아래 있기 때문에 Já que ela está debaixo da lei que ela transgrediu, já que ela transgrediu uma vez, 안 범해도 por mais que daqui para frente ela não transgrida mais a lei, ela não tem como fugir do julgamento por aquilo que ela já cometeu. 시대가 있고 은혜 시대가 있는데 Então, existe as épocas ali das leis e as épocas da graça. 법을 범한 사람인데 E pessoal, nós todos somos pessoas que já transgredimos as leis. E se daqui para frente não transgredir mais, então isso quer dizer que nós poderemos ir para o céu? Não, 이미 죄를 범했고 porque uma vez já transgredimos as leis. 하나님은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 뭘 해야 하냐면 Por isso, o que Deus teve que fazer para nos resgatar do pecado? 죄를 깨닫아야 죄에서 구원을 받을 수 있어요. Primeiro, Deus tinha que nos fazer perceber que somos pecadores para buscar a salvação. 주신 목적은 O motivo de Deus ter nos dado as leis 죄인인 것을 깨닫게 하기 위하여 율법을 주었다고 말합니다. foi para que as pessoas percebessem o pecado. 3장에 이야기하고 있죠. Em Romanos 3 diz isso. 로마 3장 21절에 말합니다. Em Romanos 3, versículo 20 diz: 그러므로 율법의 행위로
그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, 죄를 깨달음이네. em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 착하게 살아 천국 가라고 율법을 준 게 아니고 Então não foi dado a lei para que nós, segundo as leis, vivamos uma vida bondosa e assim vamos ao reino de Deus. 율법을 줘. Não, Deus nos deu a lei para que por meio delas percebêssemos o pecado. 또 어떻게 합니까? Quando nós percebemos o pecado, o que fazemos? 십자가 앞에 나와서 Vamos perante a cruz de Jesus e pela graça de Jesus recebemos a salvação dos pecados. 율법을 지키거나 선을 행해서 복을 받지 못한다는 거예요. Então, quer dizer que cumprindo a lei ou fazendo bem, isso não vai nos permitir a bênção. 에서와 야곱이 아버지 앞에 나와 복 받고 싶은 마음이. Então, aqui em Gênesis capítulo 27, Jacó e Esaú estão querendo receber a bênção perante seu pai. 두 가지 이제 복 받는 방법이 있는데 Só que tem dois meios de receber a bênção, 에서는 사냥을 잘. e Esaú era um perito caçador. 사냥을 해서 고기를 잡아가지고 사슴이나 뭐 짐승을 잡아서 Então ele, né, pela sua caça, pegar um animal, 그걸 가지고 와서 이제 요리를 아버지 앞에 가서 상을 복을 받게 되는. ele cozinharia para o seu pai, né, uma comida saborosa, e em troca daquilo receberia a bênção. 수고로 하는 거. Ou seja, ele vai depender do seu esforço, do seu trabalho. 또 한 사람 야곱은 어떻게 복을 받습니까? Só que Jacó, como é que Jacó recebe a bênção? 자기 한 건 아무것도 없이 Ele sozinho por si não fez nada. 염소 다 키워놓은 거. Sabe, aquilo que já estava pronto, ele simplesmente pegou aquele animal que já estava ali, a mãe dele preparou a comida, 그래서 복을 받는 길. e ele recebe a bênção assim. 성경은 전 처음에 성경을 깊이 모를 때 Pessoal, no começo, quando eu não conhecia a Bíblia, 야곱은 거짓말을 했고 eu pensava, nossa, Jacó mentiu. 에서는 아버지 말 그대로 순전히 짐승을 잡아왔는데 야곱이 복을 받고 에서가 복 못 받는 거 이해가 Eu não conseguia entender porque Esaú aparentemente foi obediente ao pai, fez tudo o que ele pediu, mas recebeu a maldição e não a bênção. 이 세대 연대를 정해가지고 율법 시대가 있고 은혜 시대가 있는데 Só perante Deus, né, independente do ano, existe a época da lei e existe a época da graça. 이걸 정확히 한 예레미야 31장에 그렇게 얘기해. E claramente isso é mostrado em Jeremias capítulo 31. 31장에 하나님 우리에게 율법을 주어서 Em Jeremias capítulo 31, sim, fala das leis que Deus deu. 31장 중에 출애굽기 20장에서 십계명 율법 Lá em Êxodo capítulo 20, né, Deus entregou as 10 사람도 없어. as duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E não há ninguém que guardou esses mandamentos. 심판을 하면 이 땅에서 살아남을 사람 아무도 없어. E se Deus julgasse essa terra com as leis, não teria uma alma que poderia sobreviver. Então vamos conversar. 성전에 말 가르치고 계셨는데 Só que um dia Jesus Cristo estava pregando 관들과 바리새인이 가는 중에 잡힌 여자를 e os escribas e os fariseus trouxeram para ele a mulher surpreendida em adultério. 그래서 말해 선생님 이 여자가 가늠하다 현장에 E falaram para ele, mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. 율법 이런 자 돌로 치라고 Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. 선생은 어떻게 말 Mas tu, o que dizes? 칠까요 말까요? Devemos ou não apedrejá-la? 예수님께서 아마 손가락 땅에 걸치고 Jesus Cristo não falou nada, ele se agachou e começou a escrever na terra. 그리고 말 E depois ele disse, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌. aquele que dentre vocês não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. 그러면 거기에 예수님 놔두고 그 여자 돌로 칠 사람 하나도 다 도망갔죠. Então, né, perante as palavras de Jesus, não tinha mais ninguém que poderia atirar uma pedra a ela. 그건 다 법을 어긴 사람. Porque todos já haviam transgredido a lei de alguma forma. 자기도 어겨놓고 Eles também transgrediram, 그냥 돌로 치려고 와서 só que estavam ali para apedrejar a mulher adúltera. 가책을 받아. Então, perante as palavras de Jesus, eles foram, né, cutucados pela sua consciência. Então, existem dois meios dela receber a salvação. 잘 지켜서 저- 복을 받는 방. Existe aquele meio onde, por cumprir completamente muito bem a lei, pode ser salvo. 예수님 우리 죄를 대신해 주셔서 복을 받는 방. Mas existe esse outro método que, por mais que você não pôde ser capaz de cumprir as leis, pela morte de Jesus, por causa de Jesus, somos salvos. 율법을 주시고 Deus nos entregou as leis para que percebêssemos que somos pecadores 시대를 만들어 e fez daquela época uma época de lei. 땅에 내려오는 그때 A partir do momento que as leis desceram a essa terra, BC 1471년이라고 dizem que foi 1947, 91년, 1491년. perdão, 1491 a.C. BC 1491년에 Em 1491 a.C., 이스라엘에서 나왔습니다. o povo de Israel saiu do Egito 나오는 길에 그 시내산 아래에서 모세가 십계명 돌판을 e no caminho assim da saída ali no Monte Sinai, Deus entregou as duas tábuas de pedra com os mandamentos para Moisés. 계속 죽이면 E desde o momento que aquelas pedras, né, desceram com os mandamentos, começou a ter morte. 주다가 3,000명이 죽습니다.
Assim que desceu no primeiro dia, 3.000 pessoas morreram porque eles haviam idolatrado, um bezerro de ouro. E dia após dia, continuamente tinham mortes. Era morta apedrejada porque foi adulterar. Tem pessoas que reclamavam e morriam porque era contra a lei. 처음부터 인간이 죄를 범할 걸 알았어. E Deus sabia desde o princípio que o ser humano iria transgredir as leis. 죄를 위해서 예수님을 보내 우리 구원하실 걸 아셨는데. E Deus ele sabia também do seu plano que iria enviar Jesus para nos salvar. 구원받기 위해서 하나님은 한 가지 필요한 게 Mas tinha algo necessário para que Deus pudesse nos salvar por Jesus. 죄인인 줄 알아야 구원을 받을 수 있기 때문에. O ser humano tinha que ter consciência de que sim, pecou e que era um pecador. 깨우쳐 주기 위한 목적으로 하나님 율법을 Então, com esse propósito de nos despertar isso, Deus nos deu as leis. 말하는 거, 율법 아래 있는 건 자들에게 말하는 것이. A Bíblia fala, o que a lei diz, diz para os que estão na lei. 율법 아래에 말하는 것이 모든 입을 막고 하나님의 심판 아래 있게 하리. E é dito para que se cale toda a boca e todos sejam culpáveis perante Deus. 자, 이제 뭐냐면 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났어. Então, aí agora fala, se foi esse manifesto, a justiça de Deus sem a lei. 우리가 죄인 걸 깨닫게 하기 위하여 율법을 줘. As leis foram entregues para nós percebermos o pecado. 죄인인 걸 깨달았으면 율법을 아무리 잘 지켜도 복을 받을 수 없기 때문에. E se uma vez percebeu o pecado, por mais que cumpra bem a lei, ela sabe que não vai alcançar a bênção. 은혜 앞에 나와서 죄 사함을 받는 길을 하나님 만드신. Então Deus formou um caminho para que nesse momento possamos ir perante Jesus e receber a salvação por meio da graça. 잘 지키면 복을 받을 줄로 착각. Só que as pessoas têm o mal entendido hoje, acreditando que tem que se esforçar para guardar as leis e assim receber a maldição. Só desde quando a lei desceu a essa terra, sempre foi maldição, maldição. 주고 싶어요. Deus, ele quer nos ensinar uma coisa. 우리가 율법을 잘 지켜서 죄 사함을 받을 수 없고. Nós não podemos receber a salvação, a remissão dos pecados, guardando as leis. 예수님이 오셔서 Por isso Jesus Cristo veio 우리를 하나님 앞에 서기에 부족함이 없도록 만들어 주어서 그걸 가지고 갔을 때 복을 받도록 하는 걸 이야기하고 e fez tudo o necessário para que quando fôssemos perante Deus por meio de Jesus recebêssemos a bênção. 율법적인 견해 가지고 보면은 반드시 에서가 복을 받아야 하고 야곱은 거짓말을 했는데 저주를 받아. Então, se nós vermos com o conceito da lei, com certeza Esaú deveria receber a bênção e Jacó, que mentiu, maldição. 에서는 저주를 받고 야곱은 복을 받는 이야기. Mas na Bíblia fala que Esaú recebeu a maldição e Jacó a bênção. 자, 이제 이 이야기는 우리에게 뭘 가르쳐 주기 위함이냐? Pessoal, o que isso quer dizer para nós? 우리가 선을 행하고 율법을 지켜 착하게 해서 잘해서 복을 받는다. Ah, eu recebo a bênção porque eu me esforço, eu sou dedicado, eu sou zeloso. 그러면 너도 저주밖에 못. Só Deus está mostrando, se você fizer isso, é só maldição. 내가 아무것도 한 게 없지만 Porém, por mais que vocês não tenham feito nada, 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 위해 하셔서 그걸 믿고 나갈 때 복을 받는. se for perante Deus, acreditando e levando aquilo que Jesus fez, então sim receberá a bênção. 그래서 야곱은 아무것도 안 하고 어머니가 그 염소 한 마리 끌어 주니까 요리 다 해가지고 다 해준 어머니가 해준 그걸 들고 나갔을 때 바로 복을 받다. Pela história de Jacó, onde ele não fez nada e pelo que a sua mãe preparou, ele foi perante seu pai e recebeu a bênção, Deus quer nos ensinar sobre isso. 이런 이야기를 하시냐? Por que Deus está descrevendo isso na Bíblia? 범했습니다. Só a humanidade, desde o começo, pecou. 했는데 Pecou, mas... 앞으로 율법을 지킨다고 해서 죄가 씻어지는 건 E não adianta daqui para frente vocês cumprirem bem a lei, que aquilo não vai se apagar. 때문에 저주를 받아. Uma vez com o pecado cometido, tem que receber a punição por aquilo. 율법을 잘 지킨다고 해서 이미 율법을 어긴 것이 사해지는 건 Então não é porque daqui para frente eu vou ver uma vida correta nas leis que aquilo que eu cometi vai ser apagado. 지켜서 죄가 사해지는 게 아니고 E também o pecado cometido não vai ser lavado por guardar as leis. 피로 죄가 O pecado é lavado pelo sangue de Jesus. 이제 율법을 우리가 알고 내가 죄인인 사실을 깨달아서 Então, quando pela lei descobrimos que nós somos pecadores, 아무것도 할 필요 não há mais necessidade de fazer nada. 없어서 십자가의 피로 내 죄가 씻어진 그 사실을 믿음으로 받아들여. Aceitamos pela fé o fato, a verdade de que na cruz Jesus Cristo lavou nossos pecados. 오순절 성령이 No livro de Atos fala que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. 베드로가 뭐라고 E o que 말하냐면 Pedro disse? 회개하고 Arrependei-vos 죄 사함을 얻어. e receba a remissão dos pecados. 지은 걸 인정해. Então tem que sim reconhecer que pecou. 지금 인정하는 회개 안 하면 말이 안 돼. Não tem como se arrepender sem reconhecer que pecou, na verdade? 인정하는 Então, se você se arrepender, isso quer dizer que você se reconhece. 없는 것은 Mas o que
Não precisa. 다 죄 안 지은 사람 누가 있어? Pessoal, fala a verdade, quem dentre nós nunca pecou? Todos nós pecamos. Então somos pecadores. 근데 많은 사람들 Só que muitas pessoas, 사단에게 쏘 enganadas por Satanás, 내가 죄를 지었지만 elas pensam, eu pequei. 죄를 지 Eu pequei. 착하게 지금 살을 Mas se eu daqui pra frente eu ver de uma forma bondosa, 제가 사해 지고서 하나를 갈지 그렇게 pela essa bondade meu pecado vai ser lavado e eu vou pro céu. 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하지만 얻을 육 Só a Bíblia fala que pelas obras da lei ninguém será justificado. 살아가지고 내가 죄를 씻고 한다는 그 무의 É inútil você tentar viver uma vida correta para ir para o reino de Deus. Não é por viver uma vida correta que teu pecado vai ser lavado. 제가 어느 날 성경을 이야기한 우리 교회 Uma vez eu estava na nossa igreja, né, falando da Bíblia, 사람들 속엔 선이 없고 의의가 없다는 e eu falei que dentro da humanidade não há justiça, não há bondade. 이야기를 들으면 사람들 굉장히 기분 E as pessoas, sabe, ficam muito... Elas não gostam de escutar esse tipo de palavra, porque elas pensam, poxa, mas eu tenho bondade, eu já cometi atos de bondade, eu já fiz, né, coisas boas, eu já orei perante Deus também, eu já ofertei na igreja, eu já jejuei, eu ajudei os pobres, eu fiz bondades. 선한 거 아니에요. Isso não é bondade, pastor? 성경에 말합니다. A Bíblia fala. O que a Bíblia fala? 모든 사람이 다 죄를 Todos pecaram. 의인 없나니. Não há justo nenhum sequer. 한번 창세기 공부를 제가 저희들 교회 Uma vez estávamos estudando o livro de Gênesis. 창세기 뭐라 E o que diz no livro de Gênesis? 노아 홍수에 관한 이야기는 Quando, durante a história de Noé, 여호와께 사람의 죄악이 세상에 관영한가. fala, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, 그 마음에 모든 생각이 항상 악뿐임을 e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 자, 여러분 이야기를 잘 Só 보세요. olhem bem para essa história. 하나님께서 볼 때 사람의 죄악이 세상에 관영했고 Aos olhos de Deus, né, ele enxergou que a humanidade havia se multiplicado, a maldade do homem havia se multiplicado, 항상 e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 하나님이 이렇게 말씀. São as palavras de Deus. 사람들은 Só que as pessoas não pensam assim. 하나님하고 다른 말. Falam diferente de Deus. 아, 내가 악을 행한 건 Sim, eu cometi maldades, 그렇지만 난 선을 mas eu também tenho bondades. 난 잘. Tem coisas que eu fiz de correto. Eu ajudei uma pessoa que precisava de ajuda. Tem pessoas que pensam assim. 그렇기 때문에 사람들은 자기가 좀 선하다고 생각하고 Então as pessoas consideram que existe uma bondade dentro de si. E se 마치 produzir mais essa bondade, é como se tivesse uma balança, né? Ó, se cometer muita maldade, isso vai pesar para esse lado e vai para o inferno. Se fizer muita bondade, vai pesar para esse outro lado e vai para o céu. 그것처럼 그렇게 생각하는 Tem muitas pessoas que pensam que é assim. 하나님은 말 Mas Deus diz, 인간 속에 선한 não há bondade nenhuma dentro do ser humano. 설교를 했어. E eu preguei sobre isso. 근데 저희들 교회에 약국을 하는 부인장 Só que naquela época, na nossa igreja, tinha uma irmã que era dona de farmácia. 어느 날 내가 한 설교에 대해서 의문이 생겼는데 E ela me procurou dizendo que estava com uma dúvida ao escutar a minha pregação. 무슨 이야기는 뭐죠? E eu falei, pode fazer a pergunta. 대구 파동이라는데 좀 약간 가난한 동네에서 약국을 Essa irmã, ela vivia em Tegu, em Padom, ali num lugar muito pobre, né? E tinha uma farmácia. 이제 뭘 하냐면 약을 파는 E ela estava contando que ela vende os remédios, 가난한 사람들이 só que tinham pessoas muito pobres ali no bairro onde ela morava. 사람들이 그 약을 정기적으로 타다 먹는 사람 Só que dentre essas pessoas, tinham pessoas que precisavam tomar medicamento contínuo. 가난 약을 사러 안 오는 E ela via que alguma dessas pessoas não vinha comprar o remédio. 전화 Então ela ligava para a pessoa. 자리 Ah, tudo bem? Sim, tudo bem. 약이 떨어졌을 것 같아. Eu acho que você já deve estar sem remédio, né? 약이 떨어졌. Sim, já acabou. 왜약 Mas por que você não veio comprar? 돈이 Eu não tenho dinheiro. 이 부인이 약 Então essa irmã dizia, 일단 약국으로 오라. vem aqui na farmácia. 약국에 E a pessoa ia 이야기해. e ela falava, 당신이 약을 먹어도 안 먹어도 되는 게 아니라 você não tem escolha, você não pode escolher em tomar ou não o remédio. 먹다가 중단하면 Se você parar com o seu tratamento, 병이 약에 대한 내성이 생겨. a sua doença vai ter uma resistência com o medicamento. 아무리 먹어도 안 E se isso acontecer, por mais que você tome o medicamento depois, não vai adiantar, você vai ter que morrer. 그런 병들이 Existem doenças assim, né? 이제 우리가 뭐 예를 저 어떤 병에 걸린 그 병에 대한 면역이 형성돼 가지고 다음에 그 병이 와도 병이 안 걸리. Se nós, por exemplo, nosso corpo cria uma imunidade em relação à doença, por mais que depois contraímos de novo aquela doença, a gente não fica doente. 를 가지고 있어요. Só que a bactéria ou a doença também, ela tem a sua resistência. 병균이
죽 Então, quando nós nos medicamos, né, nós matamos aquela bactéria. 하다가 약을 끊으면 다시 살아나. Só que antes dela morrer completamente, se paramos com o medicamento, ela sobrevive 약에 대한 내성을 e essa bactéria tem resistência ao remédio que estava tomando. 그 다음부터 약을 아무리 먹어도 Depois disso, por mais que tome o remédio, 안 죽어. aquela bactéria não morre mais. 특히 결핵 같은 거. Principalmente tuberculose, por exemplo, né? 내가 아는 어떤 아가씨가 결핵 걸렸는데 약을 먹어. Uma senhora, uma jovem que eu conheci, teve tuberculose, ela se medicou. 그 약을 먹다가 이제 다 나아서 이제 약을 병 E 끊었는데 por ter melhorado, por ter sido curada, né, ela parou de tomar o medicamento. 1년 지난 좀 뒤에 다시 Só que depois de um ano, mais ou menos, novamente a doença voltou. 다 죽은 게 병균 남아 있는 병균이 다시 살아. Umas bactérias que sobreviveram, né, trouxe de volta a doença e eram bactérias que já tinham uma resistência à medicação. 약을 아무리 먹어. Então, por mais que tomasse remédios, não era mais curada. 그걸 그 사람에게 설명해. Então, né, essa irmã me explicava isso para as pessoas. 그분이 약. Ela falava. 그런데 미안하고 약이 돈이 없다고. Porém, a pessoa respondia: eu sei, mas desculpa, mas é que eu não tenho dinheiro. 큰일 난다고. E ela falava: não, mas é um grande problema se você parar de tomar o remédio. Então, por enquanto, leve o remédio, sabe? Beba ele. 나중에 돈이 되면 Se possível, depois você paga. Se não, deixa. 그렇게 했을 때 사람들이 약값을 다시 가져오는 분이 다 가져오냐. Então, fazendo dessa forma, nem todos conseguem pagar o valor do remédio que levaram. 그래서 가져오는 사람도 있지. Tiveram pessoas sim que puderam pagar, 어떤 사람은 약을 가져갔지만은 돈이 없으니까 못 가. mas tem pessoas que levaram o remédio, porém por não terem dinheiro, não tiveram como pagar. 제가 돈을 약을 못 받을 각오를 하고 Então ela, sabendo do risco de que não poderia receber aquele dinheiro, ela entregava o remédio. 저한테 그 부인이 이야기했어요. E aquela senhora perguntou isso para mim: 목사님 이거 착한 거. pastor, isso não é uma bondade? 내가 그 환자 죽을 때 내가 돈 들여가 약 사가지고 공짜로 줬는데 Eu entreguei de graça um remédio que a pessoa devia comprar para poder sobreviver. 물론 감전 사람도 있고 Sim, tiveram pessoas que pagaram, 대부분 가난해 거의 mas a maioria das pessoas, por serem pobres, não conseguem pagar. 뻔한 일이라고 생각. Então ela considerava isso como bondade. 근데 Eu falei para ela. 자매님 그렇게 생각. Eu falei: irmã, sim, você pensa assim, 성경은 뭐라? mas o que a Bíblia diz? 성경이 Na Bíblia, 인간 속에 선한 것이. diz que dentro da humanidade não há bondade nenhuma. Que não há bondade. 그거 선한 거 아니에요? Isso não é bondade, pastor? Eu expliquei para ela. 한번 미국 시카고에서 Uma vez eu fiz uma conferência nos Estados Unidos, em Chicago, 시카고에 그게 이제 여자들 잠뭐 목걸이 뭐 귀걸이 이렇게 파는 상이가. e lá em Chicago tinha uma feira, né, que vendia assim acessórios, bijuterias para mulheres. 그 이제 그 자매님이 제가 이제 미국에 와서 집회 안에 가는 날 그 목걸이 이만큼 뭉치. E uma irmã, né, no dia que eu fui ali fazer a conferência, antes de eu ir embora de volta para a Coreia, ela me trouxe um bolo assim de bijuterias, né, era colar de ouro folhado, e me entregou. 저는 이제 비행기를 많이 타는데 Só que eu, assim, viajo muito, né? 어떨 때는 막 비행기에 급할 E tem muitas vezes que eu estou apressado. 때 늦어졌거나 그럴 때 Por exemplo, quando um voo se atrasa. 집회 시간이 막 거의 다가오고 E eu estou ali com a programação já certa, né? Eu tenho que cumprir o horário. 막그 수속을 막 입국을 해서 Então eu não posso ficar perdendo tempo ali na alfândega. 내짐 가운데서 뭐야 그 공항에 걸릴 게 있어. Então, mas se dentro da minha mala tem coisas que podem ser pego ali na alfândega, isso é um problema para mim. 전 비행기 타고 다닐 때 항상 내가 내 가방을 챙겨서 그뭐 엑스레이 걸리거나 걸릴 거서 다 Por isso que sempre que eu vou tomar um avião, quando que eu vou fazer um voo, eu tiro da minha mala tudo que pode ser pego pelo raio-x. 목걸이 이 정도 되는 걸 내가 가방에 넣어 E eu sabia que com certeza se eu botasse um bolo de bijuteria lá, eu seria pego. 그래서 제가 그걸 끄집어내고 Por isso eu tirei da minha mala, 내놓고 이제 deixei lá e voltei para casa. 서울 공항에 왔는데 Chegando aqui, né, no aeroporto de Seul, 사람들이 나한테 as pessoas ali da alfândega eles perguntaram: o senhor tem algo a declarar? Eu falei: não. 실례지만 가방 좀 봐. Então não tem problema a gente dar uma olhada na sua mala? Eu entreguei minha mala para eles. 딱 열고 E quando eles abriram, 그 목걸이를 tinha um bolo de bijuteria lá de colar, né, de ouro. E eu fiquei muito assustado. 신문날 일이에요. Isso é motivo para manchete de jornal, né? 박옥수 목사 금괴 밀수하다 적발됐다. Pastor Oxo Park foi pego traficando joias. 막 아찔하더라고요.
Nossa, eu fiquei em choque. 어떤 친절한 형제가 E eu pensei, nossa, que irmão muito gentil. 가져갔구나 싶어서 Deve ter sentido, nossa, o pastor Parque esqueceu isso. 그거 집어내놨는데 그걸 누가 가방에 집어넣은 거야. Eu havia tirado de propósito, né? Mas alguém colocou aquilo na minha mala. 진짜 제가 곤란했어요. Eu fiquei muito sem reação. 대화는 얘기해요. E o pessoal lá na alfândega dizia, o senhor deveria ter, né, 반영을 얘기했어요. declarado isso aqui. E eu expliquei para ele. 안 그래 난 누가 나 몰래 넣은 것 같더라. Olha, senhor, colocaram isso sem a minha autorização, sem eu saber. 그거 집어내놨는데 누가 Isso aqui foi um presente que eu recebi, mas eu senti que isso seria um problema na alfândega, por isso eu tirei da minha mala. 이제는 금목걸인 거예요. Só que o problema é que visivelmente era de ouro aquele colar. 제가 저 세관한테 이야기했어요. E eu falei ali na alfândega, 이 금목걸이 아닙니다. isso não é ouro, 맥힙니다. isso é folhado apenas. 금 같은데요. Ah, parece ouro, pastor. 아니라고. Eu falei, não. 한국 사람들은 여자들이 금목걸이 많이 합니다. Na Coreia, as mulheres usam muito colar de ouro. 하나도 안 합니다. Mas nos Estados Unidos não é muito comum. 한국은 치안이 좋아서 금목걸이 매도 괜찮지만 Na Coreia, por ser um país até seguro, né, não tem problema você andar com colar de ouro. 금목걸이 몰고 다니면 생명 위협이 많이 됩니다. Mas dizem que nos Estados Unidos, se você andar com colar de ouro puro, né, é muito perigoso para sua vida. Então, todos andam com folhado. 세관이 날 보고 하는 말이 E o pessoal ali da alfândega me disse, ah, senhor, me desculpe, 진짜 금목걸이하고 맥히한 금목걸이 구분 못합니다. mas não temos como distinguir se isso aqui é ouro de verdade ou simplesmente um folhado. 진짜 어렵네요. E eu, puxa, que difícil, né? Também não tinha o que fazer. 미국 사람들은 금목걸이 절대 안 해요. Só que disseram que os americanos, é difícil deles usarem ouro de verdade. 그걸 좋아하는 사람 한국 사람, 중국 사람밖에 없어요. Dizem que coreanos e chineses gostam muito de ficar usando ouro. 그 맥기 Mas os americanos usam muito produto folhado. 밝은 맥기 그러죠. É, tipo, folhado a 18K, entendeu? 진짜 어려웠어요. E eu estava numa situação muito difícil. Eu comecei a explicar. 구할 수 있느냐? Eu perguntei, será que você poderia me trazer uma faca? 구하죠. Ah, uma faca eu consigo. Eles trouxeram. 끌고 보라 그랬어요. Eu pedi para que eles raspassem. 끌고 됩니까? Ah, pastor, eu posso raspar mesmo? Ó, eu não vou me responsabilizar, hein? Posso raspar? Falei, fica à vontade. E eles rasparam. 다음에 금이 나오다가 Começou a sair o ouro, né? 짠 들어가니까 Só que aprofundando ali, começou a aparecer outro ferro. 금목걸이가 아니었어요. Então não é ouro de verdade, né? 에다 금을 맥기한 거예요. Eles simplesmente folhearam um outro ferro. 근데 그 부인한테 그 이야기를 했어요. E eu contei essa história para aquela senhora. 진짜 금목걸이는 Falei, senhora, um verdadeiro colar de ouro, 깎아도 다 깎을 때까지 금이 나와야 금목걸이. você pode raspar, 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 até acabar vai ser ouro. 그 진짜 금반지는 Um anel de ouro de verdade, 깎아도 금이 나와야 금반지. você pode raspar, raspar até o final, ele vai sair ouro. 이지만 Mas quando é apenas aparentemente ouro e dentro é outro metal, isso não é ouro de verdade, isso é um folheado. 그래서 새로운 단어를 하나 만들었습니다. Por isso eu criei uma nova palavra, 맥기한 선이라고. a bondade folhada. 왜? Por quê? 왜요? Porque 내가 진짜 선한 마음을 계속 날이 가고 세월이 가도 계속 선한 마음이 있으면 선이에요. é bondade, pessoal, se nós continuamente, com o passar dos anos, passar do tempo, sempre só sair bondade. Só que no caso de vocês, pessoal, existem momentos que são bondosos, existem momentos que são gentis, existem momentos que são santos, existem momentos que vocês amam, 변하죠. mas isso muda, não é? 그렇죠. Na verdade? 그거는 선이 아니에요. Então isso não é bondade, 맥기한 선이에요. é simplesmente uma bondade folhada. 때는 선하지만은 Aparentemente é uma bondade, 오만 가지 악이 다 있는데 mas quando vai até o profundo do coração tem todo tipo de maldade ali. 그 거짓에 안 속기 때문에. E Deus não se engana com isso. 하나님 그걸 아시기 때문에 Deus ele sabe disso. 여러분이 선을 행한다고 아예 믿질 않아요. E as pessoas, acreditando que fazem o bem, não acreditam na palavra de Deus. Deus nos deu as leis. 목적은 죄. O motivo das leis foi para que percebêssemos o pecado. 근데 우리가 율법을 없으면 내가 죄인인 줄 모르잖아요. Então, se nós não tivermos as leis, não temos como perceber que somos pecadores. 가지고 선하게 되는 게 아니라니까요. Então, nós nunca seremos justificados cumprindo as leis, porque o salário do pecado é a morte.
악은 하도 안 죄를 한번 지은 적이 없는 사람 없으니까. E não existe nenhum ser humano que nunca pecou, nunca cometeu maldade nenhuma. Então todos não tem como evitar a destruição e a morte. 안 받는 받아야 돼요. Eles não têm como evitar a morte simplesmente por fazer alguns atos de bondade. Só que o importante é 오신 건 우리를 죄의 벌을 대신 받기 위해서 오셨어요. que Jesus Cristo ele veio justamente para ser punido no nosso lugar. Só nós pecamos. Tem aqueles que pecaram 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, 수없이 많은 죄를 지었어요. milhares de pecados cometidos. 그 중에서 Mas dentre eles, 두 가지가 있어요. tem dois tipos. 한 일을 해서 복을 받는 사람이 있고, Tem aquele que ainda busca, né, receber a bênção fazendo o bem, e tem aquele que sabe, eu não sou o bom. 복을 받는 사람. Então, recebe a graça pela graça de Jesus. 창세기 27장이 Gênesis capítulo 27. 신실하게 사냥을 해서 요리를 해서 아버지 집에 가서 복을 받겠다. Ah, eu vou dedicadamente caçar, fazer uma comida saborosa e receber a bênção do meu pai. 그건 에서의 생각이었어요. Isso é o pensamento de Esaú. 뭐냐면 나는 이제 정말 참 선을 못하기 때문에 Quem é Jacó? Olha, eu não consigo agradar o meu pai, não posso fazer o bem. 수 있도록 모든 걸 해줬기 때문에 Mas já que a minha mãe fez tudo para que eu possa ir perante meu pai, né, ele leva aquilo que sua mãe preparou. 이게 이 말씀 이해가 안 가는 게 Uma coisa que eu não entendia quando li essas palavras, essa história na Bíblia, é porque no meu conceito, 복을 받은 에서가 복을 받아야겠다. Esaú deveria receber a bênção e não Jacó. 대로 충실하게 사냥을 해서 Porque ele foi obediente, né, foi dedicado às palavras do pai, cozinhou para ele e levou para seu pai. 하는 게 쉽습니까? Pessoal, é fácil caçar? 안 쉽습니다. Não é fácil caçar. 왔는데 Imagina, você lançou a sua lança 궁둥이 활 맞으면 e se você acerta, por exemplo, o bumbum de um cevado. 가요. Sabe, mesmo com aquela lança espetada, o bicho vai fugir, eles fogem muito bem. Aí você tem que correr atrás, né? Vai correndo pela montanha, você tem que correr atrás. 힘들지요. É algo muito cansativo. 한뭐 2km, 3km 산 꼭대기 뛰어다니다가 푹 하고 쓰러져 버려요. Por isso, imagina, depois de correr 2, 3 quilômetros na montanha, a pessoa vai desmaiar de cansaço. 한번 잡으면 적어도 무게가 100kg 넘는데 Se vocês pegam um veado, por exemplo, é um bicho de 100 quilos. 그리고 말입니다. Imagina você trazer com aquilo nas costas. 꼭대기 그 내려온 것도 이만저만한 중노동이 아니에요. Sabe, saindo da montanha, caminhando por 2, 3 quilômetros com aquilo nas costas, não é algo fácil. 흘리면서 아버지 말씀 순종은 그렇게 했어요. Ele sim, derramando suor, se esforçando, ele foi obediente ao pedido de seu pai. Mas o problema é que, 범죄를 안 했습니까? pessoal, Esaú nunca pecou? Ele também já pecou. 그렇기 때문에 그 순종했다고 해서 Por isso, não é porque ele obedeceu dessa vez que ele vai poder desfazer aquilo que ele já cometeu. Uma vez pecado cometido, está ali. 따라 살고 율법을 따라 지키고 웃기는 이야기예요. Então, pessoal, você fala, eu vou fazer a bondade, eu vou seguir a vontade de Deus, eu vou seguir a palavra. Pessoal, para de piada. 이 죄를 범했어요. Todos pecaram. 하나님 그렇게 말합니다. Deus diz isso. 여러분은 그렇게 생각 안 해요. Vocês não pensam dessa forma. 지었어요. Eu pequei. 그 사람하고는 달라. Mas eu sou diferente daquele ali. 전요 옛날에 교회 다녔는데요. Antigamente, pessoal, eu frequentava a igreja. 저녁에 이제 친구들 모가 남의 참외밭에 가요. Só que toda vez que eu encontrava com meus amigos à noite, a gente invadia a plantação dos outros. 그래서 다른 친구하고 달라 예수 믿기 때문에. E já que eu era crente, né, pessoal, eu tinha um jeito diferente de roubar melões. 그 참외 죽어버려요. Meus amigos saíam pisando em todo o plantio e matava toda a plantação. 미루고 지금부터 버리고 또 다른 거 아니면 버리고 그래요. Meus amigos, eles pegavam qualquer melão, mordia, e quando via que não estava maduro, jogava fora. Mordia e jogava fora. Só que eu nunca fiz isso. 들어갈 때 참외밭에 살살 기어 들어가요. Quando eu entrava e invadia o terreno do vizinho ali, era sempre, né, bem devagarzinho. Por mais que eu estivesse ali indo roubar. 손을 밟으면 참외가 죽어버리면 Já que se eu sair pisando em tudo, a plantação vai morrer, né, e os outros melões vão secar, vão morrer. 버리고 막 그러는데 저는 그 냄새 맡아 익은 것만 한 2개 따가에 나와요. Enquanto os outros amigos saíam mordendo um e jogando fora, pisando em tudo, eu só pegava aquilo ali, cheirava, 훨씬 착한 도둑이에요. né, via se estava maduro e só pegava 2 melões. Eu era, comparado aos outros bandidos, muito bondoso. 내가 아닙니까? Mas isso 난 그렇게 é uma condição que me faz não ser um bandido? 너희들하고 Não, pessoal. Só que eu pensava assim, eu sou um ladrão, eu também tô roubando, mas eu sou diferente de vocês. Eu não saio pisando em tudo, eu não saio mordendo tudo. 두개만 따왔어. Eu fui com cuidado ali, eu só peguei 2 frutos que eu precisava. Eu era um ladrão bondoso. Mas somos pecadores da mesma forma. 그렇기 때문에 여러분 우리가 하나님
하나님 앞에 나갈 때 다 죄인이기 때문에 Então, quando nós vamos perante Deus, somos todos pecadores. 하는 게 있습니다. Então, existe um processo a se passar. Temos que passar pela graça. 피를 그치하는 Temos que passar pelo sangue de Jesus. 통과할 때에 Quando passamos pelo sangue de Jesus, 모든 죄를 이제 다 씻어지고 não importa o pecado cometido, tudo é lavado. 앞에 갈 수 있는 것이. E assim podemos ir perante Deus. 근데 어떤 사람들은 Só que tem pessoas que, 저처럼 como Esaú, 난 그래도 착한 일을 했어. ah, mas mesmo assim eu fiz bondades. 있긴 했지만 Sim, eu pequei, 그렇게 악은 안 했어. mas eu não fui aquela pessoa muito má. 거짓말해도 남 해야 되는 거짓말 했어. Ah, eu menti, mas eu não prejudiquei ninguém com minha mentira. Tem muitas pessoas assim. 하나님은 어떤 죄를 지었든지 간에 Deus, não importa, pessoal, o pecado cometido. 그 자기 어떤 선행으로 안 되기 때문에 Deus, ele está dizendo que pela nossa bondade, né, entre aspas, não é possível. 죄를 씻을 수 있는 거예요. Por isso ele diz que somente é possível lavar o pecado passando pelo sangue de Jesus. 자기가 잘해서 사냥을 아버지 말씀 그대로 했지만 Esaú, por mais que de todo o coração ele se dedicou a trazer aquela caça para cozinhar para o seu pai, mas pessoal, ele não tem pecado? Ele também tem pecado. 해결할 수 있어요. E ele pode resolver o pecado? Não, ele não pode. Jesus tem que fazer. 그러니까 이제 여기서 두 가지 이야기를 한 거예요. Por isso que é dito duas coisas aqui. Jacó pecou, 저주를 받아야 하는데 tem que receber a maldição. 우리가 다 복을 받을 수밖에 없도록 다 준비해서 보내줬어요. Mas a mãe dele o enviou, tendo preparado tudo para que ele recebesse a bênção. 그래서 Sabe? E o pai foi enganado e ele acabou recebendo a bênção. 자기 선한 것 가지고 나가다가 Esaú, levando a sua bondade pelo seu mérito, acabou recebendo maldição. 하나님이 에서를 저주하더라고요. Deus amaldiçoou Esaú. 야곱을 축복했는데 E ele abençoou Jacó. 축복을 할 수 없으니까 Não tinha como abençoar os dois. 아우를 숨기라고. Então, qual foi, né? Com Esaú aconteceu dele servir o seu irmão. Isso é uma maldição. 성경이 얘기하는지 아세요? Por que a Bíblia nos conta essa história? 오늘 우리가 죄를 지었지만 착하게 살면 하나님 나를 나게 봐주겠다. Hoje em dia, muitas pessoas pensam, ah, se eu viver de uma forma bondosa, Deus vai me aceitar. 그 내가 착한 거 남을 도와준 거 금식기도한 거 이 헌금 많이 한 거 선해 그거 가지고 있으면 지옥 가요. Pessoal, se vocês ficarem segurando, mas eu fiz essa bondade, eu ofertei, eu jejuei. Se vocês ficarem segurando isso, vão pro inferno com isso. Não vai ser a sua boa obra que vai lavar o seu pecado. 사람은 내가 이만한 선을 해갔으니까 Só que as pessoas pensam, mas eu fiz essas bondades. 다 생각하는 사람이 많아요. Então eu posso ir pro reino de Deus, né? E querem manter isso. Muitas pessoas pensam assim. E não, isso não vai fazer vocês irem pro céu. 죄라고 했기 때문에 Tudo que pertence a nós, Deus considerou como pecado. Não importa seja grande ou pequeno. 거짓말 한번 해도 Ah, mas 남들에게 해야 되는 거짓말 안 했어. sim, eu menti, mas eu não cometi uma mentira que prejudicasse os outros. 우리 모두는 하나님의 길 죄인입니다. Só de qualquer forma, no conceito de Deus, todos nós somos pecadores. 길은 예수님의 십자가밖에 없습니다. E o único caminho possível para sermos remidos desse pecado é a cruz de Jesus. Só que muitas pessoas, por terem feito algumas bondades, 강도 만난 자 이야기. ontem nós falamos sobre, né, o homem que encontrou com os salteadores, né? Como foi o homem que encontrou com os salteadores? 하루부터 이야기돼요. Né, começa ali pela aquela pergunta do intérprete da lei. O intérprete da lei foi até Jesus. 무엇을 행하여 영생을 얻으리까? Senhor, que farei para herdar a vida eterna? 말이 대답이 안 돼요. Só não tem nem resposta para isso. Por quê? 율법사 선만 행했습니까? Só aquele intérprete da lei só fez bondade na vida? Não, ele tem muita maldade na vida também. 사람은 Aquela pessoa que uma vez transgrediu, 행해도 por mais que ele faça bondades, 남는 거예요. ele vai ficar como um pecador. Uma pessoa que já transgrediu a lei, 위에서는 para se desfazer daquilo que ele fez, tem que passar pela cruz. 십자가를 통과합니까? Como vai passar pela cruz? 예수님 십자가의 피가 O sangue de Jesus, 내 죄를 위해 죽어서 sabe, foi entregue por mim e lavou todos os meus pecados. 통과할 때 Quando o nosso coração passa ali na cruz de Jesus, o que vai acontecer? 많은 죄를 지었지만 Sim, eu cometi muitos pecados, 십자가로 이미 해결돼. mas tudo foi pago ali na cruz. 오늘날 많은 교회가 Hoje em dia, muitas igrejas 잘못 가르쳐요. ensinam a Bíblia de uma forma errada. 잘못 가르칩니다. Como errado? 우리 죄인이라고 가르칩니다. Ensinam que nós somos pecadores. 우리가 죄인입니까? Pessoal, somos pecadores? 우리가 죄인입니까? Somos pecadores?
만일에 여러분 우리가 죄인이라면 Se nós somos pecadores, 십자가는 뭡니까? o que representa a cruz de Jesus? 죽었습니까? Foi uma morte em vão? 죄를 안 사했습니까? Ele não lavou nossos pecados? 예수 십자가에서 우리 죄를 사했을 때 Quando Jesus na cruz lavou nosso pecado, 사했어요. foi quantos porcentos? 10%? 10% apenas? 20%? 30%? 40%? Não. 모든 죄를 사했습니다. Ele remiu todos os pecados. 예수의 모든 죄를 사했다면 Se Jesus Cristo lavou todos os pecados, 죄인입니까? somos pecadores ou não? Não somos pecadores. 아닙니다. Não somos. 모든 죄를 안 사했다면 Se ele não lavou todos os pecados, 사했다면 se lavou apenas um pouco, 하나 많아죠. não adianta ter lavado aquele pouco. 천국 못 가니까. Porque se tiver um apenas, já não pode ir para o céu. 우리의 모든 죄를 사해. Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. 어떤 사람 뭐라는지 알아요? Tem pessoas que dizem: 예수 우리 원죄는 사했는데 자범죄 우리가 고백해야 사해진다. Ah, Jesus Cristo lavou nosso pecado original. Aí o resto do pecado cometido a gente tem que confessar e pedir perdão. 절대로 죄는 고백에 사해지지 않습니다. Pessoal, o confessar não lava pecados. Por quê? 레위기 17장 11절에 Em Levíticos 17, 육체의 생명 피에 있습니다. fala que a vida está no sangue. 너에게 주어 생명을 속하게 하였나니. E Deus fala que nos entregou esse sangue para preservar a vida. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 사하느라. A vida está no sangue, o sangue é que faz a remissão dos pecados. É o sangue que lava os pecados, não é a confissão, é o sangue. 다음에 저 히브리 9장 22절에 Também em Hebreus capítulo 9, 22, 쫓아 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 fala tudo é purificado por 피 sangue. 흘림이 없은즉 사함이 없느니 E sem derramamento de sangue não há remissão. 죄는 피가 흘려져야 사해져요. O pecado é lavado com o sangue. 그래서 예수님 십자가에 피를 흘리신 거예요. Por isso Jesus teve que derramar seu sangue na cruz, para o nosso pecado. Ele derramou seu sangue 죄를 완벽하게 씻으신 e lavou perfeitamente o nosso pecado. 사람들은 속습니다. As pessoas são enganadas. 이 생각에 죄의 기억이 난다. 죄인이라고 그럽니다. São enganadas pelo seu pensamento porque se recordam do pecado, então acham ser pecadores. 그런 것이 Uma coisa muito lamentável 찬송을 해요. é que eles louvam, né? 금이 나은 같이 없어질 법에로 속죄함 받은 것 아니요. Nós não fomos remidos com o ouro ou a prata, coisas que irão sumir, 속죄함 얻은 mas fomos remidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus. 그 피로 속죄함 얻었네 그래요. Então, fala que fomos remidos pelo sangue de Jesus. 기도합시다. Aí vamos orar. 오 주여 죄인을 용서하여 주옵소서. Oh Senhor, por favor, perdoe esse pecador. 어떤 분은 예수 원죄는 사는데 자범죄는 우리가 회개해야 사해진다. Então as pessoas falam, nossa, o nosso pecado original sim foi lavado por Jesus, mas o nosso pecado de agora a gente tem que confessar, pedir perdão. Então muitas pessoas, mesmo frequentando uma igreja, 죄인으로 남아 있다는 것입니다. se mantêm até hoje como pecadores. 우리 죄를 씻었다고 돼 있는데 Mesmo a Bíblia, em vários lugares, afirmando que o sangue de Jesus nos lavou, 죄인이라고 a pessoa se diz pecador. Por quê? 십자가를 믿지 않는 거예요. Não acredita na cruz. 제가 한 번은 이디오피아에 갔는데 Uma vez eu fui para a Etiópia 내가 이디오피아에 온 걸 알고 e, sabendo ali da minha chegada ao país, 계셨는데 tinha ali um reitor de universidade e ele me ligou. 제가 있는 데서 목사님 같이 차로 13시간이 걸립니다. Ele falou, pastor, eu estou num lugar que fica a 13 horas de distância da onde o senhor está. 지금 목사님이 뵈러 가려고 하는데 Mas eu quero encontrar com o senhor. 만일에 내가 13시간 후에 가면 만나 주시겠습니까? Se eu fazer essa viagem de 13 horas, o senhor vai ter tempo de se encontrar comigo? 만나 주시려면 지금 바로 출발하겠습니다. Se o senhor disser que sim, eu vou partir agora. 도착 시간이 얼마쯤 되냐고 Eu perguntei, qual é a previsão de chegada aqui? 오라 그랬어요. Ah, mais ou menos nesse horário. Então pode vir. 13시간 차를 타고 저를 찾아왔어요. Então ele veio numa viagem de carro de 13 horas e veio me ver. Nós falamos sobre a Bíblia. 죄인이라는 거예요. Ele disse ser pecador. 죄를 지어서 죄인이죠. Ah, eu sou pecador porque eu pequei. 십자의 피를 위해서 죽지 않았느냐고. Eu perguntei, mas Jesus Cristo não derramou o seu sangue pelos seus pecados? Sim, mas eu sou pecador. 성경을 폈어요.
Eu abri a Bíblia. 로마 3장 23절을 읽어요. Eu pedi para ele ler Romanos 3, 23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하다. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절에 분명히 죄인입니다. No versículo 23, com certeza somos pecadores. 4절도 읽어보죠. Mas pode, por favor, ler o 24 também? 그분도 읽었어요. Ele leu. 그리스도 예수 안에 구속으로만 하나님의 값없이 어렵다 하지 모든 자들. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. 4절. Versículo 24. O que diz no versículo 24? 이분 천천히 읽어보더니 Ele ficou lendo. 열심히 기도하면 어렵게 된다. Aqui fala que a gente tem que orar bastante, né, para ser justificado. Pessoal, onde diz isso nesses versículos? Não tem essa interpretação aqui. 분명히 23절은 죄인인데 Com certeza no versículo 23 fala que somos pecadores. 의인이 됐어요. No versículo 24 que fomos justificados 은혜로 pela graça de Deus, 없이 어렵다 하시면 얻은 자 되었느니라. sendo justificados gratuitamente. 이 시제가 과거 완료형이에요. Pessoal, aqui a sentença é passado perfeito, não é verdade? 또 예수 안에 구속으로 말미암아 Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 주 십자에 못 박혀 죽었기 때문에 já que Jesus Cristo morreu na cruz, 아무 일한 것이 없이 gratuitamente, sem ter feito nada em troca, gratuitamente, 어렵다고 하셨어요. por sua graça fomos justificados. 그건 아주 깜짝 놀랐다. Ele, vendo isso, ele ficou assustado. 우리 교회 나와 있는 형제가 하나 있는데 Tem um irmão aqui na nossa igreja, 모치는 다른 교회 아주 나이가 여든이 넘으셨어요. e ele é um senhor de 80 anos, né, já muito velho. 그 모치는 우리가 죄인인데 E ela é uma senhora, e ela falava assim, mas nós somos pecadores. 의인이라 그런다고 막. Mas vocês falam que são injustos, vocês são hereges. 이 아들이 어머니와 대화가 안 되는 거예요. Sabe, o filho dela era irmão da nossa igreja e ele não conseguia conversar sobre a palavra com ela. 수양이라 하는데 Um dia nós tivemos um retiro ali em Tedog, na nossa montanha, 생각을 했어요. e o filho dela pensou, 어머니 수양이 한 모셔야겠는데. nossa, eu tenho que levar minha mãe no retiro. 어머니 저 집에 바람 있는데 바람 좀 쏘여서 산에 한번 가시겠습니까? Aí ele convidou a mãe dela, mãe, vamos fazer uma caminhada na montanha, tomar um ar fresco. 아들이 차 태워줘 산에 간다고 좋아서 차를 탔어요. Ela ficou muito feliz com o convite do filho, né? Porque ela só vivia em casa, né? Então ela entrou no carro do filho 1시간가의 차를 몰아서 수양관에 왔어요. e, sabe, num percurso de 1 hora eles foram até a montanha onde era o nosso retiro. E ela falou, nossa, que lugar bom. Então começaram a caminhar um pouquinho. 사람들이 많이 있는 걸 봤어요. Só que do nada viu um monte de gente ali. 아, 그거 보니까 수양이 안 돼. Aí ela percebeu, meu Deus, é o lugar do retiro. 아들이 이렇게 쏘갔다는 생각. Ela sentiu que foi enganada pelo filho. 날 쏘기고 데려왔다. Você me trouxe aqui e me enganou. 아들이 말을 했어요. E o filho dela disse, 오늘 여기까지 오셨는데 mãe, já chegamos aqui, então 보실랍니까? me encontra o Pastor Park uma vez. 만날 수 있나? Você pode encontrar com ele? Claro. Vamos encontrar com ele então? 만날 거 없다. Por que não? 그 모친을 만났어. Aí eu me encontrei com aquela senhora. 내가 물었어요. Eu perguntei para ela, 모친은 죄인이라고 생각하시죠? senhora, a senhora se considera pecadora, não? 이분이 젊을 때 처녀 때 공무원 생활을 똑똑하다 그러더라고요. Era uma senhora muito inteligente. Na sua juventude ela era funcionária pública, né? 그러면 죄인이지. É lógico que eu sou pecadora. 당이 같은 이단들이나 죄 없다 하지. Você acha que eu sou um herege igual você, que diz que não tem pecado? 무섭죠. Pessoal, dá até medo. 이단이고 죄인이라 하는 게 정당이. Hoje em dia, você falar que não tem pecado é uma heresia. Você fala que tem pecado, isso é o certo. 그 내가 성경 로마 3장 23절 24절 읽어요. Então eu li, eu pedi para que ela lesse Romanos 3, 23 e 24. 그분이 이거 모든 사람이 죄를 범하여 죽게. E ela leu lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그래서 죄인이에요. Ai, por isso é pecador. 죄인이라니까. É lógico, eu sou pecadora. 왜 성경을 안 믿어요? Mas a senhora não acredita na Bíblia? 내가 성경하면 당신들이 안 믿지. Como eu não acredito? Você que não acredita na Bíblia. 당이 이단이니까 안 믿지. Vocês são hereges. 성경 뭐 믿는데요? O que a senhora acredita na Bíblia? 66권 다 믿어. Eu acredito em tudo, nos 66 livros. 그래 한번 더 읽어봐요. Ah, então lê de novo esse versículo. Ela leu. 그도 죄인이에요. Mesmo assim, a senhora é pecadora? 죄인이라니까. Eu tô falando que eu sou pecadora. 내가 웃었어요. E eu dei risada dela. 이야기했어요. Eu falei pra ela, 그 성경이 뭐라고 말하고 있습니까? o que diz a Bíblia? Veja com atenção, senhora. 지금까지 그 성경을 읽어도 Ela, mesmo lendo a Bíblia, 눈을 가려나. já que Satanás havia coberto os olhos dela, 다 하시는 그게 못 들어온 거예요. não consegue aceitar, absorver isso de estar justificada. 좀 자세히 읽어봐요.
뭐라고 하는 Eu falei, veja aqui, ó, com atenção o que diz. E do nada ela tomou um susto. 자꾸 쳐다보니 Ela ficou olhando. 똑같은 이쪽 성경하고 똑같은 성경. Ela comparou a Bíblia que ela estava com a minha Bíblia. São as mesmas? 뭐지 들어보세요. Eu falei, senhora, escute. 예수는 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E se nós ainda somos pecadores, Jesus Cristo morreu em vão. 성경 한 절만 더 그렇게 드릴게요. Eu falei, eu vou ler mais um versículo da Bíblia. 고린도전서 6장 10절 한번 읽어. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. E eu li para ela. 고린도 6장 10절에 도적이나 탐나면 술 취하는 자나 구역하는 자나 도적하는 자들 하나님 나라를 유혹을 받지 못. Em 1 Coríntios 6, 10 fala, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores lhe darão o reino de Deus. E no versículo 11, 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 tais fostes alguns de vós, 또 이런가 하나님의 성령 안에서 mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, 거룩한가 어렵다 하심을 얻었느니라. mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. 예수님께서 우리 다 씻어놨고 Só Jesus Cristo nos lavou 거룩하게 해놓으셨어. e nos santificou, 의롭게 하셨어. nos justificou. 그래서 하나님 우리를 어렵다고 하셨어. Por isso Deus diz que somos justos. 성경 아닙니까? Pessoal, isso não está na Bíblia? 성경이에요. Isso é a Bíblia. 말씀이에요. São as palavras de Deus. 하나님이 어렵다면 Se Deus diz que somos justos, 아무리 죄인이라도 의인인 거예요. por mais que dizemos nós que somos pecadores, o certo é ser justo. É incrível isso. É muito incrível. 이 성경 왜 저런 성경 눈에 안 들어오는지. Não sei por que esses versículos não entram nos olhos da pessoa. 가리워놔서 Satanás cobriu os olhos da pessoa. 그걸 모르면 죄인은 참단이고 의인이라 하면 이다이고. Quem não sabe do evangelho, dizer que é pecador é certo e que fala que é justo é o herege. 우리가 이런 모임을 통해서 안타까운 것은 Então, uma coisa que é um grande lamento, né? 수많은 십자가의 원수로 행합니다. Muitas pessoas hoje são inimigas da cruz. 십자가에 내 죄 위에 죽었다고 하면 내가 죄인이라고 하면은 Se você afirma ser pecador, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por você, 패했다는 이야기입니다. é você afirmar que Jesus Cristo falhou na sua obra. 위에 죽으셨는데 Jesus Cristo morreu pelos pecados. 못 박혀 죽어도 죄인이라면 E se mesmo sendo crucificado e morto na cruz ainda somos pecadores, isso quer dizer que a cruz de Jesus falhou. 그것보다 더 큰 악은 Pessoal, não há maldade maior do que dizer isso. A Bíblia diz. 그날 그 뭐지 너무 겸손해졌어. Naquele dia, né, aquela senhora ficou muito humilde. Ela disse, pastor, eu não sabia da Bíblia. Naquele dia, ela recebeu a remissão dos pecados e voltou com muita alegria. Ela tinha 83 anos. 한 번씩 대전을 형제가 만나요. E de vez em quando, né, me encontrava com o irmão, 어떻게 지내십니까? né, que era o filho dela, né, eu falava, como estava sua mãe? 하셔서 집 밖에 못 나오신다고. E ele falava, a minha mãe ela está com muita idade, ela não consegue sair de casa. Mas ela liga para as amigas dela. 우리 집에 좀 올래. Ela liga para as pessoas que ela conhece e fala, olha, vem aqui em casa. E quando a pessoa vem, ela abre a Bíblia, ela começa a mostrar, olha, aqui na Bíblia fala que somos justos. Olha, se Deus fala que somos justos, somos justos. 어렵다 뭐 이런 거지. Se a Bíblia está dizendo que somos justos, somos justos. 잘났다고 성이 없다는 죄인이라고 그래. Quem é que se acha melhor que a Bíblia e diz que ainda é pecador? 많이 씻으셨어. Pessoal, Jesus Cristo lavou nossos pecados para sempre. 하게 씻지. E lavou perfeitamente. 딱 말다 그렇게 안 Só Jesus Cristo não lavou fragmentado um pouco. 씻으셨어. Foi perfeitamente, para sempre. 죄 사함을 얻으라 그랬어. Por isso ele falou para que nós recebêssemos a remissão dos pecados, porque ele já lavou. 받으라. Basta recebermos. Basta receber. 죄 사함 뭐 하는 게 아니야. Não é que nós devemos fazer algo. 다 해놨어. Não, Jesus Cristo já lavou os pecados. Ah, já lavou. Eu sou justo. Fui lavado. 그러면 돼요. Basta fazer isso. 근데 왜 죄인이라 그러지요? Mas por que dizem ser pecadores? 성경책 읽는데 Mesmo lendo a Bíblia. 이사야 44장 22절. Isaías 44, 22. 뭐라고 돼 있냐? O que diz? 하나님이 우리에게 하신 말씀. São palavras que Deus disse para nós. 이사야 44장 22절. Isaías 44, 22. 뭐라고 돼 있냐? O que diz? 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi.
모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못한다. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 하나님 앞에 서질 못합니다. Só um pecador não tem dignidade de se pôr perante Deus. Mas por que Deus está chamando? Venha. Porque Deus ele já lavou os pecados. Então venha. Eu já levei seus pecados, já te remi. Pelo sangue de Jesus na cruz. Foi lavado para sempre. Basta você vir agora. Torne-te a mim. Só creia. 죄를 위해 할 일 하나도 다 해놔. Já não tem mais nada para fazer pelo pecado. Jesus já fez. Só basta crer. 하나도 어렵지 않아. Não é nada difícil. 숨쉬기보다 쉽. É mais fácil que respirar. 숨못 쉬어 죽는 사람 많은데. Tem pessoas que morrem por não poder respirar, não é verdade? 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 이 복음을 전하는. Nós pregamos esse evangelho. 자, 우리는 재판할 때 보면은 Só num julgamento 판사가 있고 tem o juiz, tem o promotor e tem o advogado. 막 검사가 막 죄를 졌다 뭐라 그럽니다. Então, o promotor ele começa a acusar a pessoa. 막 변명을 합니다. Então o advogado ele fala não, ele apresenta a sua defesa. 변호사 그렇게 하죠. O advogado faz isso, né? 판사가 마지막에 Aí por último o juiz 죄다. ele decreta é 그러면 inocente. 한만에 다그 가치가 없고 Então não importa o que o promotor está falando. 변호사들이 뭐래다 가치가 없고 Também não importa o que o advogado esteja mostrando. 판사의 말이 가치가 있고 Tem o valor o quê? A palavra do juiz. 이건 판사의 말 하나님이시니까. Pessoal, Deus é o juiz e a Bíblia são as suas palavras. 그럼 우리는 다른 거 믿지 맙시다. Então, pessoal, não vamos acreditar em outras coisas. Vamos crer na Bíblia. 성경에 뭐라 그랬어? O que a Bíblia nos diz? 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 Desfaço as tuas transgressões como a névoa 너는 도말했으니까 내게로 돌아와. e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. 내가 뭘 하려고 하지 마라. Não tente fazer algo pelo pecado. 내가 죄를 씻어 못한다. Eu não posso lavar o pecado. 하신다. Jesus Cristo tem que fazer. 하게 씻어 Perfeitamente, Jesus Cristo fez. 십자가를 바라봐. Então, olhe para a cruz. Ele foi lavado. 소리 듣지 마라. Não escute outras coisas. 듣지 마라. Não escute o diabo. 예수 피로 내 죄를 씻었다. Pelo sangue de Jesus, meu pecado foi lavado. 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진. Desfaço as tuas transgressões como a névoa 도말했으니까 와라. e os teus pecados como a nuvem. Torne-te para mim, porque te remi. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 되지 못하다. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente 우리 아무 일한 것이 없이 por sua graça, ou seja, sem ter feito nada em troca. 얻은 자들. Nós fomos justificados, pessoal. 이게 하나님의 말씀입니다. Isso é a palavra de Deus. 하나님 우리 보고 어렵다 그랬어요. Deus diz que somos justos. 죄를 지었는데 Sim, pecamos, 그리스도께서 구속했어요. mas Jesus remiu. 할렐루야. Aleluia. 안타까운 것은 Uma coisa muito lamentável. 사탄 참 많은 사람을 속입니다. Satanás engana muitas pessoas. 성경에는 우리 죄가 눈처럼 이게 씻었다고 하고 Na Bíblia afirma que o nosso pecado foi lavado mais alvo do que a neve. Jesus diz que somos justos. 죄를 기억지 아니하신다고 하시는데 Mesmo Jesus Cristo dizendo que não se lembra dos nossos pecados, as pessoas ainda dizem ser pecadoras. 얼마나 강대한 죄인이라고 가르칩니다. Quantas pessoas no púlpito de uma igreja ensinam que somos pecadores? 너무너무 잘못하고 Isso é algo muito errado. 예수님은 우리 죄를 완벽하게 Jesus Cristo lavou nossos pecados perfeitamente, para sempre, 눈과 같이 branco como a neve. Ele nos lavou 우리는 그걸 믿습니다. e nós cremos nisso. 죄인이 아닌 Nós não somos pecadores. 지었지 Sim, pecamos, 죄 대가를 예수님이 받아 mas Jesus recebeu toda a punição pelo pecado. Por isso somos limpos, somos santos. 주님이 그렇게 말씀하셨어요. Senhor Jesus disse isso. 저는 이런 복음을 많은 목사님들 전하게 되길 바랍니다. Eu espero que esse evangelho seja pregado para muitos pastores. 우리 간장하신 목사님 말씀하셨습니다. Agora há pouco o pastor testemunhou. 은혜 죄사함 받아 참 이야기 간장이 너무 은혜. Foi muito gracioso o testemunho da remissão dos pecados dele. 그 목사님 죄인인 줄 알아. Até aquele presente momento ele acreditava ser pecador. 말씀을 듣고 참 거룩함을 입었다고 말해. Mas ele testemunhou dizendo que dessa vez, escutando a palavra, ele recebeu a justiça de Deus. Pessoal, creiam na palavra de Deus. 저는 볼 때 죄인이라도 Por mais que aos seus próprios olhos sejam como pecadores, se Deus diz que somos justos, somos justos. 죄를 지었지만 Sim, pecamos. 하나님 씻었다면 씻었. Mas se Deus diz que fomos lavados, fomos lavados. 하나님 이기지 마십시오. Não tentem vencer a Deus com seus pensamentos. Permitam com que a palavra de Deus vençam vocês.
A palavra de Deus entra em seus corações. Jesus Cristo lavou nossos pecados. Pessoal, isso não é incrível? 감사하지 않습니까? Não tem gratidão? 죄 있는 사람 손 들고 Levante o braço aquele que ainda tem pecado. 왜 한 사람도 손 안 드십니까? Por que ninguém levantou o braço? 다 씻어졌습니까? Tudo já foi lavado? 박옥수 목사 말이 아니에요. Não só o pastor Park. A Bíblia fala, 어떤 사람들은 tem pessoas 장로로 있으면서 참 재산을 바쳐 주님을 섬겼습니다. Tem pessoas que, estando como ancião, sabem dedicar toda a sua vida à igreja, mas estava perante a morte, 죄가 있는 거예요. ainda se via pecador. 그런 사람 참 많습니다. Tem muitas pessoas assim. 그 앞에 죄가 있다고 생각했어요. Quando estão perante a morte, estão trêmulos de medo porque sabem que tem pecado. E sabe, morrem xingando a Deus. Tem muitas pessoas assim. Pessoal, 예수님 피가 우리 죄를 완벽하게 씻었다고. preguem isso, que o sangue de Jesus lavou para sempre nossos pecados e que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, que os nossos pecados foram lavados mais alvo que a neve. A Bíblia está escrito isso. Deixem seus pensamentos e creiam na palavra de Deus. 사람들 보여주려고 Deus, para mostrar isso para nós, escreveu, o livro de Gênesis capítulo 27. 그 27장에서 No capítulo 27 de Gênesis, 예수는 열심히 했어요. Esaú foi uma pessoa super esforçada, mas ele não alcançou a bênção por isso. 아무것도 안 하고 Jacó não fez nada, 어머니 해준 것 가지고 복을. mas recebeu a bênção com aquilo que a sua mãe fez. 우리가 뭘 해야 하는 게 아니고 Nós não precisamos fazer algo. 대신 해준 걸 가져갔을 때 복을 받는. Nós recebemos a bênção quando vamos perante Deus com aquilo que Jesus fez por nós. 여러분은 야곱 편에 섰습니까? 에서 편에 섰습니까? Pessoal, vocês são do tipo de Jacó ou do tipo de Esaú? 야곱 편에 서. Sejam como Jacó. 여러분 잘한 것 가져가지 마시고 Não tentem levar para Deus aquilo que vocês fizeram de bom. 의로운 것이. Somos justos por aquilo que Jesus fez. Se eu pequei, 우리 죽었기 mas já que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, ele foi castigado, punido pelo meu pecado, meu pecado foi lavado. Creiam nisso. Espero que todos vocês 목회자들 e muitos outros pastores 이런 말 복음을 전합시다. possam pregar esse evangelho junto conosco. Só o nosso CLF, esse congresso, 모든 목회자들이 é para que pastores do mundo inteiro 진리를 전해서 possam pregar juntos essa verdadeira palavra, 건져내는 para resgatarmos as tantas pessoas que ainda acreditam ser pecadores. Deus se alegra disso e Ele está nos ajudando. A partir do momento que nós cremos nessa verdade, só Deus abençoou a minha vida. 잘 몰라가지고 에서처럼 Quando eu não sabia também, 했으니까 복 받겠지. como Esaú, eu pensava, eu tenho que fazer bem para receber a bênção. 하나님 도왔으니 복 받겠지. Eu vou receber a bênção quando eu ajudar mais o outro. 여러분들이 복 받겠지. Eu vou receber a bênção quando eu ofertar. Não é isso. 예수의 피. É o sangue de Jesus. 그 피가 우리 죄를 씻어. O sangue de Jesus nos remiu. 예수의 피가 내 죄를 못 씻다고 하면 Se o sangue de Jesus Cristo ainda não lavou nossos pecados, isso quer dizer que estamos sendo contra o que Jesus Cristo fez. Pessoal, o sangue de Jesus Cristo nos lavou. Não se enganem. 죄사함을 받은 마음으로 Que todos, com a remissão dos pecados no coração, com gratidão a Deus, 행복하게 살라. possamos viver o resto de nossas vidas com felicidade e um dia estarmos perante o nosso Deus. Agradecemos. 기도하겠습니다. Vamos orar? 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감. Santo Deus, nós te agradecemos. 성경에 이렇게 명백하게 우리 죄가 사했다 기록된 A Bíblia claramente mostra que nossos pecados foram lavados. 우리 행위로 죄를 씻으려고 발려던 칩니다. Muitas pessoas ainda, pelo seu esforço, querem tentar lavar os pecados. 죄를 못 씻다 우리가 무슨 마음 죄를 씻게? Senhor, se Jesus não foi capaz, como nós iríamos ser capazes de lavar os pecados? Nós não podemos. 그래서 예수님 씻으셨어요. Por isso, o Senhor Jesus fez por nós. Na cruz, Ele lavou todos os nossos pecados. 예수님 감사. Por isso, te agradecemos, Senhor. 거룩하게 됐습니다. Nós fomos santificados pelo teu sangue. 그렇게 됐습니다. Fomos justificados. Nós temos intrepidez e nós te agradecemos. 이름으로 Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 감사합니다. Muito obrigado.